Se nós somos membros de um mesmo corpo e participamos de uma mesma vida, como que nós vivemos em uma igreja em pé de guerra, uma igreja dividida? E quando eu digo igreja dividida, isso não é coisa da Arce 112, 2021, Nação Madureira, não. Pedro já estava falando sobre isso, Paulo já estava falando sobre isso. Esses fatores, ou esses acontecimentos, já era algo proveniente desde aquela época. Essa divisão, essas murmurações, a ponto de a gente ouvir coisas absurdas em nossos dias, que eu considero que são bairristas, para não dizer outra coisa. Eu sou de uma determinada denominação e eu acredito que nós vamos para o céu e que todo mundo que não é da minha denominação vai para o inferno. Você já ouviu isso de alguém? Você já ouviu alguém dentro da própria igreja dizer que ele é tão santo que ele está certo que ele vai para o céu, mas que não vai muita gente com ele não, que o resto vai tudo para o inferno? E a gente começa a se perguntar: que igreja é essa que nós vivemos, que nós presenciamos? Que assunto é esse que nós nos deleitamos para entendermos que somos membros de um mesmo corpo? Eu já disse isso aos irmãos. Talvez um dos menores órgãos, ou aqueles que você dá menos importância, é o seu dedinho mindinho do pé, que só serve para duas coisas. Bater na quina da porta. E a outra coisa, para que ele serve? Para dar frieira, para poder fazer aquela coceirinha quando você está deitado na rede. E às vezes a gente não dá uma importância para um membro tão pequeno, mas o dedo dos pés é justamente o que te dá equilíbrio para que você consiga se manter sobre os seus pés. Esse dedo tão ínfimo, que às vezes parece que só serve para bater no canto da porta, é justamente o que traz o equilíbrio para a sua vida. No mundo espiritual, a gente precisa entender que nós precisamos encarecidamente de uma unidade espiritual. E não há como falar em unidade, não há como falar em comunhão, sem associarmos isso à lealdade. Porque a lealdade, ela vai produzir um espírito de comunhão, de unidade. E a deslealdade, ela vai produzir um espírito de dissensão. Isso é 2 mais 2 igual a 4. Por que eu estou trazendo esse texto de Pedro para a gente poder refletir nessa noite? Porque ele vai dizendo alguma coisa aqui no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: deixando, pois, toda malícia. Olha o que ele diz: toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e murmuração. Então vamos lá: malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração. Isso é característica de um leal ou de um desleal? E aí aqui eu não quero atribuir valores a isso, mas eu fiquei meditando nesse texto hoje. Por que murmuração está por último? Por que a murmuração está por último? Por que ele começa falando malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração? Não. Por que, James? Por que murmuração está por último? A senhora está no rumo, irmã. A sua resposta é boa,
mas ainda não é o que eu quero ouvir. Por que a murmuração vem por último? Por que ele fala malícia, engano, fingimento, inveja e murmuração? E murmuração. Porque vai acumulando. Porque o murmurador, na realidade, ele está acumulando esse monte de sentimento dentro dele. O murmurador, ele não está satisfeito com nada. O que é murmuração? O que é murmuração? O povo de Deus lá no Egito, eles sofreram porque eram murmuradores. Ah, se nós tivéssemos a nossa comida, a nossa carninha lá do Egito. Aí Deus falou, vocês querem carne? Olha aí que eu vou mandar uma carninha para vocês aí, mas vocês comem bastante, não foi? E na comida da carne dele, das codornizes, morreu lá. Eu não lembro quantos agora, foi tanto lá que morreu. A murmuração é quando eu não entendo e valorizo aquilo que eu tenho. Eu ando a pé, mas graças a Deus que eu tenho 2 pernas para andar. Aí eu tenho uma sandália, mas está ruim, minha sandália não pode ser uma sandália qualquer, tem que ser a sandália tal. E assim ele vai vivendo a vida dele. O murmurador, ele vai acumulando essas afeições na vida, e essas afeições são características de um desleal. Porque quando eu não reconheço o que Deus fez e faz na minha vida, eu começo a viver dentro desse capítulo de Pedro, que Pedro está escrevendo no capítulo 2. Eu começo a observar muito mais os problemas, as dificuldades da igreja, dos irmãos, do sistema, de tudo que está acontecendo, eu começo a murmurar. O que vai causar isso? Dissensão. O que vai causar isso? Deslealdade no meio do povo de Deus. E aí Pedro vai dizer mais no capítulo 2, no verso 2, olha o que ele diz: desejai afetuosamente. É como se ele estivesse dizendo, desejai ardentemente, desejai com todas as tuas forças, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Irmão Edson, estou pedindo para lembrar o nome do seu filho, eu esqueci, irmão Edson, me ajuda. Como é que é o nome do seu filho que eu esqueci? Arthur. Quando o Arthur está com fome, a irmã Ismara pode estar onde estiver, fazendo o que tiver, irmão, o problema é dela. Se a irmã Ismara não parar para vir socorrer a fome do Arthur. Ele não quer saber se a senhora está cozinhando, quer, irmã Ismara? Se a senhora está tomando banho, se a senhora está dormindo. Se ele der fome, o que ele vai fazer? Sabe o que Pedro está dizendo? Desejai afetuosamente, como se fosse a última coisa da vida de vocês, como meninos novamente nascidos, o leite racional, a verdade, não falsificado, para que vades crescendo. Olha o que Pedro nos ensina, que nós somos membros de uma mesma família, nós experimentamos do mesmo nascimento, sim ou não? Qual o nascimento? Nós tivemos 2 nascimentos, um nascimento natural, humano, e um nascimento espiritual, das águas. Nós expressamos do mesmo amor, falamos do mesmo Cristo, nós recebemos o mesmo alimento, sim ou não? Ou pelo menos deveríamos receber o mesmo alimento, que é a palavra de Deus. Por que é que nós não vivemos em unidade? Vou repetir. Nós somos filhos de uma mesma família. Nós experimentamos do mesmo nascimento. Nós temos o mesmo amor expresso por Cristo para como cada um de nós. Nós recebemos o mesmo alimento ardentemente. Por que é que nós não entendemos e participamos como membros de um mesmo corpo? Por causa da bendita deslealdade. Porque a deslealdade, ele vai valorizar muito mais o eu, o si, do que o todo. Não tem a historinha lá da árvore e da floresta? Valoriza muito mais a árvore do que a floresta? É mais ou menos por aí. E aí, o pastor traz, no capítulo 4 do livro,
ele vai falar sobre 7 lições sobre lealdade. E aqui nós precisamos meditarmos nessa noite do porquê da lealdade, ou dessas características, dessas lições que nós temos que aprender sobre lealdade. A primeira dela: se você quer ser uma pessoa leal a Deus e às autoridades, eu vou falar de novo, eu tenho repetido isso, mas nunca é demais. O assunto do livro é igreja, é reino, mas isso se aplica lá na sua empresa, isso se aplica lá na sua escola, isso se aplica no meio pelo qual você convive. As características de um leal e de um desleal são exatamente a mesma coisa, seja na construção civil, seja na igreja, seja na faculdade, onde você estiver, essas características, elas são extremamente idênticas. Quando ele diz assim, ó, vocês devem estar convencidos em seu coração de que esteja envolvido. Aí ele coloca assim uma pergunta para nós: o que levaria as pessoas a pararem de falar do pastor da igreja? Cadê o microfone? Cadê o microfone? Me responde isso daqui. Deixa eu... O que é que leva as pessoas a parar de falar mal do pastor? Alguém responde, por favor. Se o pastor parar de fazer. Boa, pastor Juraci. Hã? Oh, meu Deus, aí é que vai falar mal dele mesmo. Se ele falar mal... Como é que é? Trabalhar para a igreja. Não. Ainda não. O que é que vai levar as pessoas a falar mal de pastor? Para não falar mal. Eu estou falando pastor aqui, mas pode ser o chefe lá da sua empresa, pode ser o seu professor da faculdade. Qual o pior sonoplasta da igreja que nós temos hoje? Já que ele está participando, deixa eu pegar ele. Quem é o pior sonoplasta da igreja? O senhor? Por que o senhor é o pior, irmão? Porque é o que mais mexe. Porque toda hora que você mexe no som, quem é que está lá com o dedo mexendo nas coisas erradas lá? O Júnior. Como é que nós vamos parar mais de falar do Júnior? O dia que ele sumir de lá. O dia que o Júnior não for mais sonoplasta da igreja, o dia que o Júnior assumir uma outra função, ou ele for embora de Palmas, porque enquanto ele estiver em Palmas, ele está na 112. Amém, Júnior? Amém, Júnior? Então tá bom. Então o dia que ele for embora de Palmas, aí vai parar de falar mal dele. Mas por que a lealdade ela requer essa persuasão, esse sentimento de convicção? Esse nome persuasão, é difícil da gente falar esse nome, ele é sinônimo de convicção. Por que a lealdade requer isso? Porque ele tem que ter convicção do chamado dele. Ele tem que ter convicção daquilo que ele foi chamado, do propósito de Deus para com a vida dele. Porque enquanto ele estiver lá naquela mesa sentado, alguém vai dizer: rapaz, esse som está mal regulado, esse som não sabe mexer. O pastor, meu filho, pelo amor de Deus, arruma esse microfone. Alguém lá do fundo está dizendo: o som está muito alto, o outro está dizendo que está muito baixo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que se você não tiver convicção da sua lealdade para com Deus, ela será afetada por aquilo que as pessoas estão dizendo a respeito de você. Se você não tiver convicção de quem é você diante de Deus, você terá sérios problemas para conviver com outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas vão fazer, sabe o quê? Alguém leia, por favor, Lucas 23:2, por favor. Começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo o gado que luta certo, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Quem foi que fez isso? Os escribas, os sacerdotes, as pessoas, os importantes. O que eles fizeram com Jesus? Acusaram. Mas acusaram Jesus de quê? Acusaram dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação,
proibindo de dar o tributo a César. Jesus proibiu de dar tributo a César? Mas ele foi acusado. Por que ele foi acusado? Porque interessava para a visão de quem estava o acusando denegrir a imagem de Jesus. Se Jesus não tem convicção do seu chamado, ele não tem uma persuasão plena, o que Jesus ia fazer? Estão falando de mim. Estão falando de mim. Ou se defender. Vamos lá, Atos 24:5. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Quem é esse aí? O que eles estavam dizendo? Que Paulo era uma defensor da seita dos nazarenos. Ou seja, eles já classificaram os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, como uma seita nazarena. E Paulo era uma peste, porque era um propagador desta seita. O que Paulo faz? Paulo vai para o canto da parede, fica chorando. Tem alguém falando de mim. É? Ou ele vai levantar a cabeça, porque ele tinha convicção, ele tinha uma persuasão plena daquilo que ele tinha, o seu chamado. O autor coloca assim: seja convicto do seu chamado, quando a acusação chegar, seja fiel. Presta atenção, quando a acusação chegar, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Se Jesus foi acusado, se Paulo foi acusado, você acha que o Suelto vai ser elogiado para quê? Porque é mais fácil pegar a responsabilidade do conjunto todinho e jogar nas costas dele. Deu errado? Suelto. Vamos acusar o Suelto. Vamos acusar o vice-pastor da igreja. Vamos acusar o zelador. Vamos acusar o presidente. Vamos acusar quem é. A lealdade, guarde isso, ela requer que nós tenhamos convicção. Ele, autor, coloca assim, até coloca assim: pode haver fumaça sem fogo? Eu achei interessante essa reflexão que ele faz. Lá na página 49, ele escreve assim, ó: há um ditado que diz: onde há fumaça, há fogo. Em outras palavras, há alguma verdade em todo rumor. Aí ele diz: eu prefiro dizer, descubra a verdade de fato atrás de cada rumor. Havia alguma verdade nessas terríveis acusações? Não. Havia verdade no que eles estavam acusando Jesus e Paulo? Não. Então essa história de que onde tem fumaça tem fogo, descubra a verdade por trás de todo rumor. Está entendendo? Se eu quero ser leal, a primeira coisa eu preciso ter convicção a quem e ao que eu estou sendo leal. Chegaram acusando Jesus. Chegaram acusando Jesus. Estão dizendo que Jesus está fazendo coisa errada. Para aí, mas se eu tenho convicção e eu sou leal a Ele, eu não posso me ceder a qualquer acusação, a qualquer fato que venha abalar a minha fé. E isso ocorre muito nos dias de hoje. Por que isso ocorre muito nos dias de hoje? Quantas pessoas que estão desviadas da igreja por causa de acusações? Quantas pessoas que não conseguem mais servir a Cristo hoje, porque foram acusadas injustamente ou erroneamente dentro da própria igreja? Ou seja, eu volto lá para a palavra de Pedro: não entenderam que nós somos membros de um mesmo corpo. Lembra das murmurações, das contendas, das invejas? É isso que causa. Você precisa ter convicção, persuasão plena da sua chamada para com Cristo. Aí ele coloca aqui acho que é aqui na página, cadê? Ele diz aqui na página 49 aqui: todos os pastores serão acusados. Fique tranquilo. Se você sonha de ser pastor, fique tranquilo. Mais cedo ou mais tarde você vai ser acusado de alguma coisa. Isso aí você não precisa esperar aqui. Mas eu vou ser diferente. Não, irmão.
vai chegar, fica tranquilo. Se você deseja o ministério, excelente obra deseja, mas pode te preparar que vai vir pedrada para teu lado também. Jesus teve, você não é melhor do que Jesus. Aí ele diz assim, você não pode ficar neutro em uma crise. Alguém abre lá, por favor, Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda espada. Quem não é por mim? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajuda espada. Quem não ajunta? Você já imaginou encher um caminhão de areia? Aí você pega aqui embaixo a pá e começa a jogar para cima do caminhão. E alguém lá em cima do caminhão pega a pá e jogando para fora. Qual a vontade que dá de fazer? Parar? Que parar? Dá vontade de fazer um arremesso de pá, não dá? Sabe o que é isso? Há momentos da vida da gente, e isso é uma característica do desleal, que ele não tem uma persuasão plena, uma convicção da sua. Quando tem uma crise, e eu fico quietinho, eu não tenho partido, eu não tenho posição. Eu nem vou para cá e nem para cá. Eu vou ficar quietinho para ver o que vai acontecer. Você já viu isso alguma vez na vida? Não, né? Graças a Deus não. Mas em determinados momentos da vida, uma empresa onde tem muitos funcionários, 40, 50 funcionários, aí acontece lá, fundiu o motor do carro lá da empresa, aí o patrão chega e fala, quem fundiu o motor? Aí o cara até sabe quem fundiu, mas ele vai falar, eu que não vou falar, o que faz? Caladinho. Quando eu era menino, quando a gente tinha essas atitudes, apanhava os dois para largar de ser besta. Meu pai juntava os dois e resolvia o problema, estava tudo certo. Quando não sabia quem é que fez, apanhava os dois. Na vida não funciona muito assim. Uma das características do desleal, quando ele não tem essa convicção, é esse estágio de neutralidade. Você nunca sabe qual é a posição. Aí ele coloca assim, isso é a frase do autor, esteja plenamente persuadido, convicto, a respeito da vossa fé em Cristo, da sua igreja e da sua liderança. Isso é coisa do autor, essa frase é do autor, ele coloca, esteja plenamente convicto, persuadido a respeito da vossa fé em Cristo, da sua igreja e da sua liderança. Rapaz, é assim, eu até congrego na Madureira, sabe? Mas eu não gosto do pastor Marildo. Pastor Marildo, irmão, tu está no lugar errado. Você está no lugar errado. Se você não tem convicção da sua fé, que aquele homem é uma autoridade de Deus para a tua vida, tu está no lugar errado. A primeira coisa na vida é você confiar, é ter convicção, é ter persuasão a quem você está servindo, principalmente em relação à sua fé. Você já viu gente que ele é crente 10, 20 anos, aí ele conversa meia hora com testemunha de Jeová, pronto, a cabeça dele já faz assim Vou fazer uma pergunta para os irmãos, quem foi que escreveu o Pentateuco? Quem? E se eu falar para você que não foi, você vai acreditar? Você tem que ter convicção daquilo que você acredita, daquilo que você lê, daquilo que você estuda. Se alguém chegar para você e falar alguma coisa diferente, irmão, se você não é convicto da sua fé, você vai ser convicto do quê? Seu time, Vilmar, seu time pode perder ou ganhar, você tem que ser convicto naquele negócio, tá aqui, olha lá, chega a ver de verde hoje, tá vendo? Senhor? Você tem que saber onde você está pisando. Você chega num ambiente novo, numa empresa, por exemplo, você chegou numa empresa hoje, você é contratado numa empresa, via de regra, é assim que funciona. Você chega lá na empresa, você vai chegar lá na empresa botando os pés em cima da cadeira, chegando 10 minutos atrasada, via de regra, isso é atitude de quem? De funcionário antigo, ainda mais se for servidor público.
Lá da... Fala. Quando eu saí da Vindorama e fui para Brasília, cheguei lá com poucos meses, o pastor Mauri chegou para mim, aí, irmão, tem uma conversa aqui para tratar com o senhor. Não, é porque chegou um cidadão para mim, falou que te conhece, que não é para me dar atenção para você, que você é mentiroso, que você é falso, que você não é gente de confiança. O que eu faço? Aí eu olhei para ele, pastor Mauri, eu não mudei para cá para voltar amanhã. Nós vamos caminhar juntos. Depois o senhor disse que eu vou falar nada para o senhor não. Só isso. Tire suas próprias conclusões. Passei quase 8 anos lá. Eu já passei uma situação semelhante a essa. Vamos lá. Então a primeira coisa das lições que ele está falando da lealdade, a primeira dela é que a lealdade requer uma convicção plena, uma persuasão plena. Segundo, a lealdade para com a mais alta autoridade. Isso aqui é interessante. Em uma igreja, sempre haverá um certo número de autoridades a quem devemos nos submetermos. Sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. Presta atenção nisso. A sua lealdade deverá ser para com a mais alta autoridade. Vamos lá. Toda igreja, vou repetir, isso serve para a empresa, isso serve para a escola, é tudo a mesma coisa. É só, aqui o livro é voltado para a igreja. Você chega na igreja, eu costumo dizer assim, tem muito cacique, às vezes para pouco índio. Em determinadas empresas aí tem muito cacique para pouco índio. Mas quando você traz isso para dentro da igreja, você tem lá um líder de jovens, você tem a líder da CIB, você tem vice-pastores, você tem um pastor dirigente, você tem um pastor coordenador, você tem um pastor presidente, você tem um pastor presidente da convenção. É muita gente, é muita gente. O que o pastor Deg fala é que você deve ser leal para com a mais alta autoridade, desde que esta autoridade esteja aonde? Seguindo a quem? Cristo. Vou explicar o que ele fala aqui no livro. O líder de jovens, o pastor falou que nós vamos trocar as poltronas da igreja. Pronto, vamos fazer agora, nós vamos trocar as poltronas da igreja. Aí o líder de jovem, ele por cabeça dele, ele diz assim, não negócio de trocar poltrona aqui nada, nós vamos fazer uma campanha, os jovens, para a gente comprar uma bateria. Pronto, vamos comprar uma bateria. Aí o líder de jovens pega e começa a pegar os jovens, reunir os jovens para comprar uma bateria. E o pastor está falando que vamos comprar poltrona. Você vai obedecer a quem? Você jovem. Não, mas a bateria ninguém tem bateria, nem tem bateria na igreja. Vai continuar sem. Vai continuar sem. Isso daqui é tão sério, porque nós temos uma dificuldade em nos submetermos. A líder da CIB, a missionária irmã Berenice, aí ela pega e orienta as irmãs, vamos fazer uma campanha esse mês. É Lucas, irmã Berenice? Qual livro que vocês estão lendo? Vocês estavam lendo? Lucas, né? Graças a Deus eu acertei. Não, vamos ler o livro de Lucas. Mas aí uma outra irmã fala, não irmã, o livro de Lucas é muito grande, vamos ler Marcos, que é menorzinho, é só 16 capítulos. Aí a irmã pega lá, a irmã líder, não vou nem falar de um departamento para não, vamos ler Marcos, que é só 16, Lucas é muito grande, é 24 capítulos, vamos para Lucas, para Marcos, que é 16. Aí as irmãs, e agora, eu vou obedecer quem? A líder do departamento ou vou obedecer a líder da CIB? Acontece isso na igreja ou não? Aí vai para o conjunto, tem 10 pessoas no conjunto, aí um quer cantar um hino, outro quer cantar outro quer cantar outro, aí o líder do conjunto chega e fala assim, vamos cantar esse.
O senhor é líder do conjunto, irmão? Então pronto, a palavra é do senhor. Quando é que eu não respeito, ou quando é que eu não sigo a autoridade maior para mim ser leal? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Vamos lá? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Você já parou para pensar nesse versículo? A gente fala muito sobre esse versículo. Sede meus imitadores, como eu sou. Se eu não for imitador de Cristo, vocês não me imitem. O que Paulo está falando é o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu falar alguma coisa, se eu viver alguma coisa que não seja de Cristo, não me imita não. A lealdade que o pastor Delgue fala, não é uma lealdade cega, burra. Não é a lealdade de... Eu chamava hoje, conversava com um determinado pastor hoje, nós estávamos em uma reunião, e eu chamava isso de alienação. Uma coisa é ser leal, outra coisa é ser alienado. Está entendendo a diferença? Se eu falar, Josione, eu sou pastor da igreja, passa por essa porta aí, por essa parede aí, Josione, vai, bate a cabeça na parede aí, Josione. Bate, Josione. Bate a cabeça na parede aí, Josiane, que você vai passar aí, Josiane. Você não tem fé não, rapaz? Se ele bater com a cabeça na parede, ele não é leal, ele é alienado. Ele não tem vontade própria, desejo próprio de parar, pensar e falar assim: o que o meu líder, o que a minha autoridade está falando sobre a minha vida, está em Cristo? Porque está em Cristo a pessoa se machucar? Está em Cristo a pessoa se prejudicar para poder obedecer à liderança? O que ele estava nos orientando, e ele fala aqui nessa parte do livro, é que eu tenho que seguir a ele, Paulo falando como ele siga a Cristo. Aí eu coloquei aqui uma frase aqui de um livro que eu já falei para os meninos, eu já falei sobre esse livro, chama-se Reino ou Reinado. É um livro, o título do livro chama-se Reino ou Reinado, do pastor Eduardo Sampaio. O pastor Eduardo Sampaio, ele coloca uma visão que nós vivemos hoje, que nós não vivemos mais em busca de um reino, mas de um reinado. Que nós não desejamos mais vivermos para exaltar a Cristo, mas nós buscamos uma exaltação própria. Por isso que eu não consigo submeter as autoridades. Quando eu tenho um conflito de autoridades, gera um problema dentro de mim. Por quê? Porque eu não sou leal. E às vezes nós nos submetemos àquilo que nos convém. Para mim, não vou me indispor. O líder de jovem está falando, não vou me indispor com ele, não. Para me obedecer o pastor. Vai, irmão, vai nessa. Vai nessa, pisa fundo. Já passou uma situação, não na igreja, mas dentro de uma empresa, que a gerente imediata, no caso, ela era uma pessoa que era desleal com o seu próprio patrão, né? Só que, às vezes, a ideia era discordar do patrão. Se você não obedecer a ela, não seja demitido, porque quem dava as contas não era o patrão, era ela. Era ela. E aí, obedecer a quem? Tive que obedecer a ela, gente não quer. Você sabe o que é que o pastor nos orienta? Que há pastores e líderes, presta atenção, desertores que estão levando a igreja para longe de Cristo. Por que estão levando a igreja para longe de Cristo? Por causa do desleal. Por que eu começo aqui? Eu vou falar. Eu nasci nessa igreja. Eu criei nessa igreja. Eu amo essa igreja igual Jesus sabe do que eu vivo nessa igreja, a alegria que eu vivo todos os dias nessa igreja. Mas por que eu estou aqui nessa igreja? Porque Jesus é bom, irmão. Porque Jesus é bom. Eu não posso pensar, eu não posso sonhar que não é Jesus que sou eu. Não, eu agora sou um pastor tão bom, eu sou tão bom, Jefferson, que como eu sou o pastor da 112, vou abrir uma igreja para mim.
Vou abrir a igreja ali. Igreja Assembleia de Deus, quilômetro 36. Os entendedores entenderão. Assembleia de Deus, o senhor estava excluído da igreja. Assembleia de Deus, quilômetro 36. Porque eu sou bom. E se fizer isso, o que acontece? Sempre vai levar alguém. Porque um desertor, a maior alegria dele é levar o outro junto com ele. Aí o pastor coloca assim: deixa o rebelde se rebelar sozinho. Deixa o desleal ser desleal sozinho. Deixa eu andar aqui na frente, ele vai falar de outra coisa. Terceiro, uma pessoa leal não segura a informação. Isso aqui uma pessoa leal é franca com o seu pastor sobre qualquer coisa que esteja. O desleal, presta atenção, o desleal, ele sabe da falha, ele sabe do erro, mas ele não fala nada. O desleal, ele sabe do erro, ele sabe da falha, mas ele não fala nada, porque ele fica caladinho. Aí ele coloca aqui assim, alguém abre lá, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que era entre vós fornicação e tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Via de regra, as pessoas em sã consciência, você vai ver fornicação aos olhos físicos? Sim ou não? Isso acontece assim, a olho nu, no meio da luz do dia? Ou isso é uma coisa escondida, que ninguém vê, que ninguém sabe? Tem criança na igreja, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, beleza. O que Paulo está falando? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Paulo estava aí em Coríntios quando ele escreveu essa carta. Como é que ele sabia que estava havendo fornicação? Porque alguém disse para ele. E a partir do momento que ele sabia da informação, ele vai orientar aqueles irmãos sobre o erro que eles estavam cometendo. E aí o pastor vai colocar aqui que é o seguinte: há uma diferença muito grande entre um relato, uma constatação e uma fofoca. São coisas totalmente diferentes. Vamos lá, no verso 11, 1 Coríntios 1 e 11. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pela família de Cloe que há contendas entre vós. Me foi comunicado pela família de Cloe que há o quê? Contenda entre vós. Alguém chegou para Paulo e falou: Paulo, lá no meio da igreja de Coríntio, está tendo fornicação e é João com Maria, Joaquina com Androdina, Zé com Zezinho com Mariazinha, e por aí vai. Mas não é só isso não, Paulo. Está tendo contenda entre os irmãos, o fulano que não se dá com o fulano. O que o pastor Deg está dizendo é que uma pessoa leal, ele não segura a informação, mas ele não está falando do irmão fofoqueiro, não. Porque uma coisa é você pegar um assunto grave e levar para a sua liderança. Outra coisa é você pegar um assunto grave e botar no grupo do WhatsApp. E levar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. É você chegar para a irmã Ciar, é um tal de um Ciar, né? Ciar, tu não sabe de nada, Ciar. Ô Jesus, se eu pudesse eliminar esse Ciar da minha vida, Jesus, se eu pudesse pegar esse Ciar e arrancar ele. Quando eu ouço essa palavra Ciar, meu Deus, nem vem problema para a minha vida, Jesus. Quando fala Ciar perto de mim, os nervos dos meus cabelos do braço assim, fica tudo arrupiado. Eu falei, nem vem problema para a minha vida, meu Deus do céu. E eu não estou dizendo que é só mulher não, porque tem homem que é muito mais fofoqueiro do que mulher. Tem homem muito mais caluniador, que conversa muito mais do que mulher. O que Paulo está falando é o seguinte: eu estou sabendo que há contenda entre vós, é porque alguém chegou para Paulo e falou: Paulo, tu está preso. Paulo, tu não está aqui em Coríntios, mas o negócio lá não está bem, a situação lá não está boa.
Paulo, como líder, ele vai orientar e saber a dose certa do remédio que ele vai aplicar na igreja. Quem tem a responsabilidade é o líder da igreja. Eu falava isso com uma determinada pessoa esses dias. Você já pensou que tudo que chega no meu ouvido eu fosse atrás? Você já pensou que tudo que falam para mim, eu chegasse para vocês e falasse assim: Jefferson, rapaz, o irmão chegou ali para mim e falou isso e isso de você. Jefferson, isso é verdade? Eu acho que eu já tinha arrumado confusão com a metade da igreja ou mais. Porque tem coisas que você tem que aprender a administrar, mas tem coisas que você não pode segurar. Se é uma coisa grave, por exemplo, eu fiquei lembrando disso daqui. Tem uma coisa tão simples que a gente faz, que é a deslealdade. Eu tenho o direito, como pastor da igreja, tenho o direito de proibir você de viajar? Tenho. Eu não pago sua passagem, eu não compro gasolina para você ir, eu tenho o direito de fazer alguma coisa? Crente viaja, irmão, vai e volta, você não sabe nem que ele viajou. Se morreu na estrada, você não vai ficar nem sabendo. Crente faz cirurgia, fica doente, ruim, você não fica nem sabendo. Eu costumo dizer assim: você tem que ter uma bola de cristal para poder adivinhar, porque adivinha não é de Deus. E ainda fica chateado ainda, porque você não ligou para ele, não falou com ele. Tá, criatura, mas quem foi que me falou que tu estava doente, abençoado? E eu não tenho bola de cristal para... Só todos os crentes da 112 que for lá na UPA, pelo amor de Deus, me avisa. Não, se for para a liderança, não pode contar para os outros, botar uma foto no grupo. Não pode botar o CID, mas falar pode. Não pode falar o CID. Mas entende que quando você, pregadores, por exemplo, aqui graças a Deus a gente não tem muito problema com isso. Pregadores e cantores. O cara é pregador, aí o irmão chamou ele para pregar lá na... Irmão, ele é dono do nariz dele, tipo assim, ele vai lá, prega, canta, dá salto mortal, você não sabe nem... Já aconteceu comigo aqui na igreja uma vez. Aqui já aconteceu comigo. O pastor me ligou na segunda-feira: pastor, pai do Senhor, pastor, isso é muito ruim, né, pastor? Eu falei: sou, irmão, deve ser mesmo. Ele falou: pastor, aquele pregador do senhor que veio aqui, aquele obreiro fulano, pastor, só pregou besteira aqui na igreja, só falou besteira aqui, pastor, mas que homem ruim, acabou aqui um culto de domingo, a igreja cheia. Eu falei: foi, irmão. E quem foi que autorizou ele a ir pregar, irmão? O senhor pediu para quem? O senhor falou com quem? Aí eu liguei para ele e ele veio. Eu falei: então aguenta as consequências, pastor. Se o senhor tivesse me falado, talvez eu poderia até... Sabe, se você é dono do seu nariz, você é desleal. Se você guarda uma informação, que é uma informação que pode afetar a vida de outras pessoas, você é desleal. Quando você segura a informação, a impressão que dá é que você está a favor do que está acontecendo, ou seja, cumplicidade. Minha mãe me falava uma coisa, como uma relação de filho e mãe quando eu era menor, e isso serve para a nossa vida espiritual. Minha mãe dizia para mim assim: meu filho, eu nunca vou te apoiar nos seus erros, mas se existe uma pessoa que nunca vai virar as costas para você, para não te ajudar, sou eu. Eu nunca vou te apoiar nos seus erros, mas se existe uma pessoa que nunca vai virar as costas para você, para não te ajudar, sou eu. Eu acho que isso, espiritualmente falando, um pastor em sã consciência, ele jamais vai querer o mal de ninguém. Ele jamais vai fazer alguma coisa para prejudicar alguém. Se não pode ajudar, pelo menos ora. Porque eu já passei situações na vida, problemas que às vezes chegou para mim, e eu fiquei: vai morrer comigo, se Jesus não vai morrer comigo. Vai morrer comigo. Esse problema é tão sério, que a gente lembra das reuniões ministeriais de antigamente. Eu participei de poucas reuniões. As reuniões, como é que eu vou usar o termo?
não sei o nome, Maurinho, me ajuda aí, umas reuniões assim, que onde torcia mesmo. Não, hoje em dia, mas por que não é mais raiz? Porque o Jameson, sempre salva para o Jameson. O Jameson fez um negócio assim muito, que é pecado, né? Aquelas coisas que a gente acha que é só pecado, é só aquilo, né? Aí o jovem chegava e falava assim, pastor, o fulano fez isso e isso, sim, com a Joaninha. Aí vinha para a reunião ministerial, chegava aqui, aí o pastor, irmãos, o pastor, né? Irmãos, o irmão Jameson fez isso e isso, e no dia tal, hora tal, com a irmã fulano, tal, qual é o procedimento? Exclusão, exclui o irmão Jameson. Aí, irmão, quantos dias, irmão? Não, é 30 dias, não, aqui 30, ele é reincidente, 60 dias. Era assim que funcionava, chegava na ceia, ao pastor da igreja, nós estamos excluindo o irmão Jameson Fernandes por fornicação, Aí hoje, quando tem um problema hoje, sabe o que você faz? Chama 2 ou 3, chama um, você chama um obreiro, chama o irmão, a irmã, vamos aqui, resolve aqui, ora aqui, e ninguém fica nem. Sabe por quê? Aí o pastor chega lá, na reunião de obreiro, aí o irmão está sendo excluído por doutrina, procedimento contrário à doutrina cristã. Pronto. Porque não pode falar. Por que não pode falar? Porque a reunião raiz era para ficar entre quem? Os obreiros. Mas na hora que saía da porta da igreja, pronto. E naquela época não tinha nem WhatsApp. Você imagina hoje que tem WhatsApp, como é que não ia ser esse negócio? Nós tivemos, eu não era obreiro nessa época não, mas nós tivemos um sério problema com isso aqui na igreja. Eu só lembro da situação, de um assunto tratado aqui, eu não era obreiro na época, longe disso, mas com 2 dias, eu acho que no outro dia, todo mundo da igreja sabia, e a pessoa saiu da igreja e não congrega mais por causa daquele problema, até hoje. Os mais antigos vão entender o que eu estou falando, quem é mais novo vai ficar por entender mesmo assim, tranquilo. Mas sabe o que é isso? É porque a língua das pessoas não cabe dentro. Irmão, se você sabe de uma coisa grave em relação à obra de Deus, você não pode se calar. Você tem que chegar no seu líder, está acontecendo. Irmão, se o seu líder não fizer nada, o problema é dele. O problema é dele. A sua parte você fez. Mas não precisa te contar nada da vida dos outros para o irmão passear, não, pelo amor de Deus. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Deixa eu analisar. Muita gente funciona movida por emoções. Sim ou não? Compra por emoção. Está emocionado. Nossa, vou comprar porque eu fiquei emocionado. Come por emoção. Chocolate não. Chocolate é. Decisões embasadas em emoções e não em princípios são destituídas de consistência. Viva por princípio e não por emoção. Casamento é princípio, é razão ou é emoção? Casamento na emoção acontece o quê? Você já viu um jovem? Eu acho tão bonito isso, irmão, eu acho tão bonito. Quando um jovem chega para mim e fala assim: pastor, se eu não casar, eu vou morrer. Vai nada, irmão, você besta. O Jefferson não morreu, está aqui. Casou. China está vivo. Tem muitos jovens que acham que a emoção vai tomar conta da vida dele. E tem muita gente querendo ser leal na emoção. Acha que a lealdade é uma questão de emoção. Nossa, eu estou tão emocionado. O que é emocionado? Uma consagração, uma palavra de reconhecimento, talvez um elogio. Acha que vai ser leal por causa da emoção. Ei, engano. O leal, o desleal vai ser destruído pela razão. Ele coloca assim, ó, todos os anjos que seguiram a Lúcifer caíram, sim ou não? Eles seguiram a Lúcifer por quê? Pela razão ou pela emoção? Pela emoção. Porque se fosse pela razão, eles tinham entrado naquela furada. Lembra de Coré? Lembra de Coré, que foi destruído, com 300 pessoas? Por que Coré foi destruído? Porque ficou emocionado, achou que era grande demais, achou que era
E aí a deslealdade falou mais alto na vida dele. Lembra de Absalão? Nós falamos de Absalão já, eu não vou ficar aqui. A lealdade é fundamentada em princípios e não em emoções. Casamento, vida financeira, espiritualidade. Se você viver pela emoção, você está fadado ao fracasso. Propaganda lá na Fiat, igual o Chicão fez aqui na live, né, Chicão? Preço de nota fiscal de fábrica, 24 vezes sem juros. Meu Deus, é minha chance. Ô besta, larga de ser besta, rapaz. Você acha que a empresa vai vender uma coisa e não vai ganhar nada? Só para... A empresa vai fazer assim, não, vou só para poder... Só facilitar a tua vida. Aqui eu fico as despesas, você acha que vai? Muitos desleais, presta atenção nisso. Muitos desleais não sabem o que estão fazendo. Simplesmente segue a turma, por emoção. Você já viu que quando tem um desleal, sempre vai ter alguém para apoiar ele? Mas você sabe por que alguém vai apoiar ele? Por causa da emoção. Aí depois passa um tempo, bota a mão na consciência e fala assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí ele fala, são bebês cristãos que vivem por seus sentimentos. Como é que bebê vive? Por sentimento. Você já viu um bebezinho? Pega o Arthur. Se você chegar lá perto do Arthur agora e ficar sorrindo para ele, fazendo graça para ele, daqui a pouco ele solta um sorriso para você. Mas se tu chegar perto do Arthur, fechar a cara para ele e arruinar os dentes para ele, provavelmente ele vai chorar. Porque ele vive pela emoção. Aí tem muito crente que é desse jeito. Alguém arranja os dentes para ele, aí alguém dá um sorriso para ele, pronto. Sabe o que é isso? Vive pela emoção e não pela razão. Se Cristo está sorrindo para você, irmão, pode quem quiser fechar os dentes. Se Cristo está te ensinando, lembra de Jonatas? Lembra de Jonatas? Quem era Jonatas? Filho de? O que Jonatas fez por causa de Davi? Arrumou confusão com quem? Com o pai dele. Mas por que Jonatas arruma confusão com o próprio pai para poder salvar Davi? Porque ele tinha convicção da lealdade dele a Deus. Porque ele sabia que, embora Saul fosse o pai dele, mas ele não estava em Cristo. E eu acho que aqui é o grande ponto. Jonatas é um claro exemplo de uma pessoa que era leal, mas que não era alienado. Não era só vaca de presépio. Jonas era leal, mas não era alienado. O camarada favoreceu o amigo dele em desfavor do seu pai, mas porque ele tinha conhecimento e entendimento de que quem estava em Cristo era Davi. A lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Tudo na vida tem um preço. Educação. Pastor, eu não pago escola para os meus filhos. Você que pensa. Mari, quanto custa um aluno aí, mais ou menos aí na rede pública hoje, Mari? Um aluno na rede pública, né? Ah, pastor, eu não pago nada. Você não paga lá no colégio, mas o governo tem que pagar. Por isso que tem esse monte de imposto para você pagar lá. Só em educação. Você sabia que nos Estados Unidos não existe negócio de escolinha pública, de SUS? Sabia que nos Estados Unidos cada um tem que pagar o seu? Esse negócio de você chega lá na UPA, toma uma medicação. Quanto custa? Eu não sei, essa conta é impossível de ser feita, mas uma consulta com atendimento naquela UPA de cada paciente que vai ali, se você for mensurar isso, é muito mais caro do que da rede particular. Por causa de toda uma infraestrutura, uma capacidade que eles têm para poder atender as pessoas. Penso eu que vocês devem atender 3 vezes mais do que a rede particular atende, 4 vezes mais. O fluxo de pessoas é muito maior. Então precisa de mais medicamento, precisa de mais equipamentos, precisa de mais pessoas, profissionais. Então tudo isso tem um preço. E você acha que a lealdade vai ser de graça? Se você paga pela educação, ainda que você não seja lá o seu dinheiro na escola, se você paga pela saúde, você acha que a lealdade vai ser de graça? Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a todos. Ser leal a alguém significa que você não pode ser leal a Deus, a todos.
É aquela história, escolher a quem se vai, se a Deus ou ao diabo. Se você for leal a Deus, você vai ter que contrariar o diabo. Não dá para servir a dois senhores, não dá para andar em dois caminhos. Ele diz o seguinte: minha lealdade a Cristo significa que eu não posso manter algumas. Por que eu não posso manter algumas amizades? Como que eu vou ser leal a Cristo e vou ter amizades, grupo de WhatsApp de pornografia? Vamos lá falar um assunto que o povo acha que é pecado. Só isso que é pecado? Pode dar certo? Funciona? Eu sou leal a Cristo, mas eu passo o dia todinho escutando Milionário José Rico, de Paulo e Paulino e por aí vai. Eu não sei os outros, que na minha época era esse, eu não sei, os de hoje eu não sei, graças a Deus. Na minha época era Rio Negro Solimões, de Paulo e Paulino, era por aí. Amado Batista. Hã? Me fala os de hoje aí, Marquinhos. Hã? Fala, Rizzi. Como que eu vou ser leal a Cristo? Presta atenção. As minhas amizades. Não, eu vou pescar. Eu vou pescar, mas eu sou muito amigo do irmão Zé. Aí eu vou pescar com o irmão Zé todo final de semana. O irmão Zé leva a cervejinha dele, leva os trem dele, leva até mais coisas que cerveja. Vai dar certo esse negócio? Mais cedo ou mais tarde, ou o Zé tem que vir para cá, ou eu vou para lá. Porque a Bíblia diz que um abismo chama. É muito mais fácil o que está na luz ir para as trevas do que o que está nas trevas ir para a luz. Ou você corta essas amizades, ou você não vai ser leal. Ele coloca assim: verifique as suas amizades. As suas amizades, elas são de pessoas leais a Cristo? Eu já falei isso aqui na igreja e não me canso de repetir. Você tem que ser amigo próximo de quem é mais crente do que você. Pastor, existe esse negócio? Existe, eu estou criando agora. O que é ser mais crente do que você? Você tem que achar um que gosta de ler mais Bíblia do que você. Você tem que achar um que gosta de orar mais do que você. Você tem que achar um que gosta de visitar os enfermos mais do que você. Você tem que achar alguém que faz alguma coisa que você faz mais do que você, para você aprender a ter gosto pelas coisas. Porque se você achar um que gosta de todo final de semana pescar na hora da escola bíblica dominical, pronto. Daqui a pouco você só pesca domingo todinho e nunca mais você pisa na escola bíblica, tá certo? Ser leal a Cristo vai te custar amizades. Ah, vai. Cada amizade irá afetar a sua vida de algum modo. Nenhum relacionamento é sem sentido. Sua lealdade é revelada por meio dos amigos que você cultiva. Presta atenção nisso. A sua lealdade, ela é revelada por meio dos amigos que você cultiva. Tem um ditado no mundo que diz assim: diga-me com quem tu andas, que eu direi. Está terminando ali, mas deixa eu contar uma história rapidinho. Eu tinha 12 anos, 13 anos, e eu tinha uns amigos que moravam de frente da minha casa. E esse negócio dessa amizade era lá na casa deles, às vezes na minha casa. A gente era um negócio assim meio. Minha mãe chegou um dia lá e empinou a carroça e disse assim: a partir de hoje você não anda mais com aqueles meninos. Não quero saber daqueles meninos aqui em casa. Falei: mãe e meus amigos. Acabou. Acabou. A amizade de vocês acabou agora. Falei: mãe, como é que pode? Minha mãe, meus amigos. Não é mais amigo seu. Os meninos chegou lá em casa. Falei: vocês somos tudo aqui, que minha mãe disse que eu não sou amigo de vocês mais não. Vocês somos tudo aqui, que eu não quero saber de vocês mais não. Não, mas vamos brincar. Não vamos brincar mais não. Nós não brincamos nunca mais. Minha mãe disse que eu não sou mais amigo de vocês. E simples assim. 3 dias depois. 3 dias é muito, mas menos de uma semana. Esses meninos foram presos. Eu não sei o que eles fizeram. Lá na minha cidade tem a praça da igreja católica, e dentro dessa praça tinha um chafariz assim. E eles tentaram se esconder dentro desse chafariz, e a polícia pegou todo mundo lá e... Aí eu fiquei pensando: meu Deus, eu era amigo dos meninos. Era para mim estar na borracha junto com eles. Sim ou não? Porque nós fazíamos tudo junto. A mesma borracha que sobrou para eles,
era para ter sobrado para mim. Não sobrou por causa de quem? Deus usando a vida da minha mãe. Aí eu olhei para minha mãe e falei: não é meus amigos. Deixa eu terminar. A lealdade pode custar-lhe coisas físicas. Moisés teve que escolher ser leal a Deus ou a Faraó. Lembra da história? Eu vou passar para a gente poder. Ou você serve a Deus ou serve a Faraó. Lembra do que diz lá em Hebreus? Sua lealdade custou sua cidadania, seu passaporte, seu status de realeza. Temos que escolher entre cantar louvores a um Absalão ou fazer a coisa certa. Ou você é leal a Deus ou a Faraó. E Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Você entende o que é isso? O cara rejeitou o palácio por causa de Deus. Tem muita gente que tem que rejeitar dinheiro lá no seu serviço para ser leal a Deus. Tem muita gente que tem que rejeitar posição para ser leal a Deus. Tem muita gente que tem que rejeitar cargos para ser leal a Deus. E rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Sétimo e último, a lealdade requer análise. A sua lealdade deverá ser testada, ela vai ser testada. E aí ele fala para você analisar o passado, analise o indivíduo em questão, analise a forma das palavras que você tem ouvido. Mentira é uma doença crônica, analise a palavra de Deus, e aí ele pergunta se Jesus cometeu um erro. Presta atenção que eu vou encerrar aqui. A sua lealdade vai ser testada, mais cedo ou mais tarde, não tenha dúvidas que vai acontecer. Quando a sua lealdade for testada, a forma com que você reage aos momentos de crise demonstra se você é leal. Primeiro, analise o indivíduo em questão. Alguém chega para você e diz o seguinte: que a irmã Berenice deu um tapa no irmão Marcondes. Pronto. Aí você vai falar assim: peraí, mas a Berenice? Meu Deus, mas a irmã Berenice parece que ela... não tem coragem de fazer isso não. Qual é a sua reação? Analise quem está falando. Analise o passado. Você já ouviu falar de alguma vez a Berenice batendo no Marcondes? Se bate, eu não sei. Qual é o comportamento da missionária irmã Berenice? É um comportamento agressivo para com as pessoas? Não, não é. Então larga isso fora, que isso é conversa para boi dormir. A lealdade ela vai ser testada. Porque tem gente que escuta um negócio desse, aí ele já corre aqui: tu não viu, tá batendo. E espancou, já foi até para a delegacia. É a história do telefone sem fio, a conversa só vai aumentando. Analise, quando você escutar alguma coisa, analise o passado. Essa pessoa, do tempo que você conhece, 10 anos, 20 anos, ela tem por hábito isso? Eu lembro de... Eu vou encerrar aqui. Eu não era o pastor aqui na igreja ainda não. Na época, se eu não estiver enganado, eu acho que eu era vice. E eu fui aqui na avenida fazer uma determinada situação, e eu encontrei um irmão na avenida. E eu cheguei, quando o irmão me viu, já não dava tempo para muita coisa mais. E o irmão sentado numa mesa, e eu só percebi, de repente, assim, antes dele pensar que eu percebi, eu já tinha percebido. E ele pegou e tirou uma garrafa de cima da mesa e botou debaixo do pé dele, assim, de trás do pé dele. Aí eu cheguei para conversar com o irmão e ele foi rodeando a garrafa, entendeu? Para poder... E aí, eu não sei se aquilo foi assim, não foi de propósito, mas é porque eu precisava cumprimentar o irmão de frente, eu não ia cumprimentar o irmão de... E aí eu fui virando, e aquilo foi virando constrangedor. Quando eu penso que não, juntou o outro pé para poder a garrafa não cair. Aquele malabarismo ali. E aí, irmão, tudo bem, pai, como está o senhor, sua família, seus filhos? Tudo bem, irmão? Tudo bem, pastor. Não, Deus abençoe o senhor. Deixa eu... Peguei e toquei minha vida. Fui fazer meu serviço. Precisava esconder? Escondeu de quem? De mim? De mim não escondeu, muito menos de Deus. Mas eu quero dizer, eu já sabia que era fato recorrente na vida do irmão, a dificuldade que ele tinha. Ou tem dificuldade na língua.
ou tem dificuldade quando a sua lealdade for testada. O pastor Dag Mills, ele diz: analise o passado da pessoa que está falando isso, analise o indivíduo em questão. Essa pessoa que está falando isso, tem moral para falar isso? Eu costumo dizer, eu não dou muita importância para o que os outros falam, ou praticamente não dou importância nenhuma. O que eu peço a Deus é paz. Deus me dê paz no meu coração. Se Deus me der paz no meu coração, irmão, pode o mundo acabar. Pastor, o senhor é gordo. Irmão, eu sou gordo, mas sou feliz. Pastor, o senhor é feio. Sou feio, mas tenho uma mulher bonita. Pastor, o senhor... Irmão, se Deus me der paz. Agora, algumas pessoas, eu falava isso hoje, algumas pessoas você tem que parar, bota o pé no freio e fala assim: mas para aí, essa pessoa está falando, tem sentido o que ela está falando? Porque você não é imbatível. Ou seja, a lealdade, ela requer uma análise nas nossas vidas. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Jesus escolheu quantos discípulos? 12. Jesus errou? E como é que saiu Judas? Se fosse hoje, irmão, Jesus ia ser um pastor, ó. Sim ou não? Judas, Jesus sabia que ele botava a mão na bolsa, sim ou não? E por que Jesus não fazia nada? Se você sabe que o pastor sabe que o tesoureiro bota a mão no tesouro, você vai fazer o quê? Eu vou para a TV Globo, pastor. Vou chamar a TV Anguera aqui. Jesus fazia isso com Judas porque Jesus não deixou de acreditar nele em nenhum momento. Assim como ele não deixa de acreditar em mim e você. Jesus não errou. Jesus acreditava em Judas como ele acredita em mim e acredita em você.